Graça e paz a todos os nobres irmãos. Sou o pastor Silvio Dark, para nós estarmos, por mais uma vez, esmiuçando uma passagem bíblica da Bíblia, entendemos melhor, na sua complicações. Não é que a Bíblia tenha complicação. Eu sempre digo que a dificuldade de entender a Bíblia está do lado humano e não do lado da Bíblia. E nessa ocasião, quero examinar um texto de Apocalipse, o texto do capítulo 22, o versículo de número 15 em diante. Na verdade, homicida e suicida. Realmente, o que diz a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre homicídio e sobre o suicídio? Porque em Apocalipse capítulo 22, no versículo de número 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então vamos lá. Aqui nós já temos não é a complicação, mas um ponto para uma análise. Primeiro, o Apocalipse foi escrito dentro de uma revelação, isso todos nós já sabemos. Só que o que chama a atenção aqui é que, primeiro vai dizer o seguinte, capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, aqui não está falando de adultério, está falando que se prostituem. Que prostituição é uma coisa, adultério é outra coisa, fornicação é uma outra coisa. É que nós temos, às vezes, somos inclinados a cometer o erro de juntar tudo no mesmo pacote, mas não é. Os homicidas, note que a palavra suicida, ela não aparece aqui, aparece homicidas. Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Quem está falando aqui? Embaixo já vai dizer quem está falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas, igreja. Então, muita coisa ficou de fora aqui. Fornicação ficou de fora, adultério ficou de fora, suicida ficou de fora. Olhando por esse prisma em que é Jesus quem está falando, nós já vemos que algumas coisas já ficou de fora. Mas não é nesse assunto que eu quero entrar. Homicida, suicida, quem realmente fica de fora? O que diz a Bíblia concernente ao conceito de homicídio e suicida? E para isso a gente precisa entender essas duas palavras. A gente precisa compreender, entrar no cenário, para nós podermos compreender essas duas expressões. Primeiro, o significado dessas palavras. O homicida, ela tem um sentido. Assim também como o suicida também tem o seu sentido. Agora, Dicionário Aurélio, e aí eu quero utilizar alguns dicionários e vou citá-los para você também saber a base de onde eu estou extraindo. No dicionário Aurélio, homicida, que ou aquele que pratica homicídio. Homicídio, morte de uma pessoa praticada por outrem, ou seja, o assassinato. Isso é o que diz aqui o dicionário Aurélio.
Agora, esse mesmo dicionário Aurélio, ele vai falar sobre o suicida, porque tem de dar uma interpretação, um significado para isso também. Suicida, pessoa que se suicidou, que serviu de instrumento de suicídio. Suicidar-se, dar a morte a si mesmo, matar-se, causar a própria ruína. Suicídio, ato ou efeito de suicidar-se. Ponto. Tá aqui as duas explicações colocadas no dicionário Aurélio. Beleza, tranquilo. Mas vamos buscar alguma outra fonte para a gente corroborar um pouco melhor isso. E aí, aqui no Antigo Testamento aqui, do Interpretação, texto por texto aqui de Norma Champlin, vai dizer o seguinte aqui, conceito aqui de Norma Champlin. A definição dessa palavra homicídio, segundo Norma Champlin. Definição. Esse vocábulo vem do latim homo, homem, e caedere. Isso significa matar ou cortar. Em latim, um assassino é um homicida, tal como em português. Apesar de que, estritamente falando, a morte de um homem provocada por um animal poderia ser chamada também de homicídio. O termo refere sempre à morte de um ser humano provocada por outro ser humano. Isso é homicídio, que culmina aí na questão do assassinato. Norma Champlin não entrou no caso aqui do suicídio. Ele não entrou no caso. Procurando aqui eu não achei ele falando sobre o assunto. Mas até aqui nós já vimos que há uma diferença entre homicídio e suicídio. Porque o que eu quero abordar é o conceito do suicida. Mas para isso eu preciso levar você a compreender esses dois termos. Na pequena enciclopédia de Orlando Boyer, vai dizer o seguinte, do termo do homicídio. Primeiro vamos falar do homicídio, ou homicida. Né? Ato de matar um ser humano. Homicídio voluntário e denominado assassínio. Né? E aí nós temos proibição, etc. Então aqui já fala que é o ato de matar, cometer uma questão de assassinato. Ok. A mesma enciclopédia de Orlando Boyer vai dizer sobre o homicídio, sobre o suicídio. Suicídio, ato ou efeito de matar a si mesmo. Ato e efeito de matar-se a si mesmo. A lei contra o homicídio e tal. Vamos lá. Alguns tendem a unir o homicídio ao suicídio usando a expressão de êxodo, usando essa expressão de êxodo. Mas antes de falarmos, vamos também pegar aqui o dicionário, o Wycliffe, ou Wycliffe, não é isso? E aqui no dicionário, o Wycliffe, homicida, uma pessoa que comete homicídio, direta ou indiretamente, cuja causa seja, ao menos parcialmente, explicável. Tal pessoa estaria envolvida nos seguintes casos: morte por golpe. E aí ele vem narrar aqui várias colocações. Por exemplo, o homicida, o ato de se matar. Por exemplo, um boi
deu uma chifrada numa pessoa, matou aquela pessoa. Então, isso aí seria um homicídio. Uma bala perdida. Então, qualquer coisa dessa natureza seria um homicídio. O mesmo Wycliffe vai falar também sobre o conceito de suicídio. O suicídio, ato voluntário e intencional de se matar-se. Embora não exista nenhuma lei específica registrada na Bíblia contra o suicídio. Aqui ele fala que essa proibição está ligada a Êxodo capítulo 20, versículo 13. Êxodo. Então vamos lá agora. O suicídio e o homicídio. Então nós já vemos aqui essa diferença de homicídio, do homicida e o suicida. O que chama a atenção é que a Bíblia, porque lembro e chama a atenção para que todos os comentários são a colocação de um ponto de vista de uma pessoa que formulou o assunto e assim colocou. Agora, na Bíblia, na Bíblia mesmo, na Bíblia Sagrada, em que a expressão que ecoa de Apocalipse capítulo 22, versículo 15, esse nome suicida, ele não aparece. Ele não aparece. E olha que quem está falando aqui é Jesus. Êxodo capítulo 20, que sobressai lá o decálogo, ou a tábua das leis, no capítulo 20, versículo 13, vai dizer, e não matarás. Mas aqui não deixa específico, não matarás o quê? E não matarás. Alguns pegam e juntam e falam, não, está dizendo que não matarás, não matará nada, não matará nem outra pessoa e não matará a si mesmo. Mas em momento algum o relato torna-se evidentemente esse. Tanto é que quem deu as tábuas da lei e que fala mais tarde em Apocalipse, não descreve isso em Apocalipse. Na verdade, aqui, nesse conjunto, muita coisa estão fora. Por exemplo, adultério, fornicação. O que vai trazendo aqui são outros conceitos. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Aí encerra-se e ele fala, eu, Jesus. Por que é que uma pessoa comete um suicídio? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Separei alguns pontos aqui, por exemplo, estresse, depressão, conceito de ser bipolar, esquizofrenia, sofrimento agudo e etc, etc, etc. E tudo isso, o suicida, ele busca o que com a sua morte? O que o suicida busca com a sua morte? Ele busca alívio, a solução para o problema, o descanso, mas em tudo ele quer encontrar o quê? Paz. Ou seja, a pressão dos problemas são muitos, juntado com estresse e depressão, que leva essa pessoa a cometer um suicídio. Então a gente tem aqui um conceito de que a Bíblia não fala especificamente. Podem, quem quiser, tentar explicar uma situação como essa, mas o fato é que a Bíblia não fala especificamente do conceito de suicida. E para turbar agora a sua mente e deixar você pensando um pouco, em Juízes, capítulo de número 16, no livro de Juízes, capítulo de número 16, vamos localizar aqui, Juízes,
Deixa eu localizar aqui Juízes aqui, achei. Juízes 16, versículo de número 30. 16, 30. 16, 30. Isso. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Só que anteriormente isso, Salomão, no versículo 26, Salomão não, me perdoa, Sansão, no versículo 26, ele vai dizer: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustem a casa, para que me encorte a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Salomão. Ou seja, tinha tanta gente embaixo como também tinha em cima. Então Salomão clamou ao Senhor. Preste atenção. Então Salomão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu aí. Ou seja, Deus deu a força novamente a Sansão. Preste atenção. Deus deu a força novamente a Sansão. E com a força que Deus deu a Sansão, ele derrubou as colunas. Ele se matou e matou todo o resto. A pergunta que eu deixo para você que me acompanha nos meus vídeos é a seguinte: foi suicídio ou homicídio? Homicídio precisaria de alguém matar ele. Então foi o quê? Um suicídio. E se foi suicídio, quem deu a força a ele para ele cometer o suicídio? Quem deu a força a ele para que ele cometesse suicídio? Bem, eu concordo com você. Ele pediu a força a quem? E é por isso que a Bíblia não fala tanto na questão do suicídio. Sabe por quê? Ninguém sabe a última conversa dessa pessoa. Ninguém sabe a última confissão dessa pessoa. Ninguém sabe o motivo por quê. Qual foi a última instância dessa pessoa? Ninguém sabe. Tem coisas que não cabe o homem compreender, somente o Criador. Somente a ele compreender. E é exatamente por isso que não entra nesses detalhes. Tem coisa que só será descortinada na eternidade. Na eternidade. É bem verdade que nós, como cristãos, não somos a favor do suicídio. Mas daí falar que a Bíblia fala sobre esse suicídio, ou condena esse suicídio, ou condena quem comete esse suicídio, não temos como falar. Porque não está descrito nela. E aqui
em Apocalipse 22, a expressão é de Cristo, é do Verbo encarnado, é do ungido, é de, como se diz entre aspas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então esse suicídio, quem comete, vai para onde? Se torna aí uma incógnita falarmos desse suicídio. O que eu levo você neste momento a entender: homicídio ou suicídio? E eu te pergunto, para você que acompanha esse vídeo, o que diz a Bíblia sobre isso? O que diz? E o que diz a Bíblia sobre o conceito de sanção? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua chamada. Um forte abraço.